pessoal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral aqui pela Boas Novas e hoje falando sobre corrupção. Um assunto relevante e atual aí na nossa sociedade. Você liga o noticiário, caramba, só se fala sobre isso todos os dias praticamente, né? Ele é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande, ó, fazendo parte aqui do Antenados, pastor Bruno Fernandes. Uma honra tê-lo aqui, pastor Bruno. Obrigado, Lincoln. É sempre uma alegria estar aqui cooperando com Antenados, dando uma parcela de participação e aprendendo bastante. Eu sempre aprendo bastante aqui, os debates sempre muito interessantes, muito inteligentes. Bom dia também para os queridos pastores, pastor Anderson Bravo, querido pastor que está aqui do meu lado esquerdo, pastor Silas. É uma alegria estar aqui mais uma vez falando desse tema que está tão em voga hoje, né? Está tão em pauta hoje, que é corrupção. E a gente olha sempre, como você já citou aqui, a corrupção está na televisão, mas não está na televisão não, está nas mínimas coisas. A corrupção está na vida do camarada que gosta de furar uma fila no supermercado, a corrupção está na vida daquele que gosta de botar um gatonete em casa, Perfeito. Que gosta de botar um gato na luz. Sabe que esses dias eu tive um problema, eu tá na televisão, mas eu vou falar tudo hoje. Amém. Eu tive um problema há umas semanas atrás, porque eu contratei um canal uma TV por assinatura, que é via cabo. E aí quando eu liguei para a central, eles falaram assim, olha, tem disponibilidade para sua rua e para sua casa. E aí quando eles foram na minha casa para instalar o cabo, tava todos os buracos lá ocupados. Ah, é? E aí o camarada falou para mim assim, olha, tem algumas irregularidades, porque na central não consta que ninguém aqui tem TV a cabo. Olha aí. E todo mundo tá com TV a cabo nessa rua quase. Então, alguns vizinhos até ficaram me olhando um olhar meio torto, achando que eu tinha denunciado e feito alguma coisa. Olha só que ponto nós chegamos. E aí o resultado é que quase todo mundo lá tinha TV por assinatura, mas não tinha TV por assinatura, se é que você me entende. Uhum. Então, olhando esse tipo de coisa que acontece, isso aconteceu comigo, acontece com todos nós aqui, constantemente nós percebemos situações erradas e as pessoas se valem de situações erradas para se locupetar, e aí isso é corrupção. A gente olha muito para a corrupção no Brasil e diz que a corrupção no Brasil é política, mas se eu não me engano, Descartes, o filósofo, disse uma frase que é interessante: os políticos são um reflexo de um povo. Então aqueles políticos que estão lá, eles não vêm de Marte, eles não vêm da Lua, eles são um extrato da nação brasileira. Então, se lá tem corrupção, é porque infelizmente aqui tem também. Então lá nós vemos muito, mas precisamos tratar aqui também para ser mudado lá. Ô Lincoln, o que o pastor Bruno falou, concordo. A questão é em Nova York, quando o prefeito, esqueci o nome do prefeito de Nova York, que fez aquela... Giuliani? Isso, quando Tolerância ele zero. Tolerância zero. A primeira coisa que ele combateu foi o chamado Waterman, que era aquele cara que tem Nova York, ficar limpando o para-brisa. Essa coisa chata, você tá parado no sinal, vem um cara... flanelinha. Joga aquela água suja ali, na verdade não limpa o teu para-brisa, ele engordura o teu para-brisa. Então, ele começou a combater nos pequenos delitos, né? A questão de lei de silêncio, a questão de estacionamento irregular, briga de vizinho. Então, nos Estados Unidos, ele estabeleceu a tolerância zero. E às vezes a gente quer resolver o problema da corrupção no atacado, quando a gente tem que resolver na base, na conscientização de cada cidadão. Aquilo que o Anderson falou da Alemanha, né? O cidadão tem a consciência de que ele tem que ser honesto, independente se o político não é. Então, meu pai sempre dizia, a cara do prefeito é a cara da cidade. Então, muitas das vezes, nós temos aqueles governantes que merecemos ter, como o pastor Bruno falou. Então, é necessário combatermos as mínimas coisas, combatermos os pequenos delitos. Hoje você liga para a polícia por questões de lei de silêncio, o cara bota lá um funk proibido, com os maiores palavrões do mundo, às vezes enaltecendo até o narcotráfico. Você liga para a polícia fala assim, meu querido, aí é área de risco, tem que mandar o BOP, tem que mandar um caveirão, tem que mandar um helicóptero, tem que mandar a CIA. Uma das frases mais assustadoras que eu ouvi nos últimos tempos a minha mãe mora num determinado bairro de uma cidade do Rio de Janeiro, e ela falou para mim assim, olha, tá acontecendo tráfico aqui e tal. Aí eu tenho um amigo que ele trabalha no comando e tal, eu liguei para ele e falei, pô, velho, tá acontecendo uma situação assim, assim. Ele falou, rapaz, a gente não entra lá não. Eu falei, como assim? Ele disse, a polícia não entra lá. Eu disse, meu irmão, se a polícia não entra, quem é que vai entrar? Quem é que vai fazer, né? Então, assim, a gente chegou a um nível onde está tudo muito comum, é muito natural. Eu disse aqui no bloco anterior, e o meu amigo pastor Bruno corroborou sem estar presente, sobre essa questão pequena,
né? Eu citei a questão do vizinho aqui. Eu me lembro que eu era criança, eu conto essa história, eu sempre conto essa história, e na revistinha que eu lancei eu botei essa história. Eu estudava, muito pobre, eu era muito pobre mesmo, 60 quilômetros da minha casa até o colégio andando a pé, ia e voltava. 60 quilômetros? Ia a pé, ia e voltava, todos os dias. Na minha época de colégio tinha tal de umas borrachas cheirosas, tinha as borrachinhas cheirosas, né? O pessoal aqui da minha idade vai lembrar disso. Bruno não, que é novinho, né? Aí um amigo de sala de aula, pegou a dele, partiu e me deu. Eu todo feliz, fui para casa. Estou em casa fazendo dever, a minha mãe para e fala assim, de quem é essa borracha? Minha mãe falou assim, de quem é essa borracha? Eu falei, não, o amigo fulano de tal me deu. Ela, volta e devolve. Eu falei assim, mas o colégio está fechado. Ela, se vira, volta e devolve. Eu tive que voltar. O colégio estava fechado. Eu bati no portão, tinha uma funcionária. Eu dei a borracha, ela preencheu um bilhetinho, botou na mesa diretora, a borracha do aluno fã de tal, da turma tal, devolvida pelo ônibus. Voltei todo feliz, ó, obedeci minha mãe. Meu irmão, tomei uma surra, tomei uma coça. E na coça veio a frase, nessa casa só entra aquilo que a gente pode comprar. Nessa casa só entra aquilo que a gente pode conquistar. O que é seu, o que não é seu, não é seu. É óbvio, evidente que houve exagero. Houve exagero. Minha mãe hoje seria punida pela lei da palmada? Seria punida. Mas ela me mostrou e me ensinou que o que é meu é meu. E o que não é meu, não é meu. E essa vertente desse pensamento da corrupção, que ele passa a partir do momento em que eu acho normal, e aí o meu amigo Silas aqui falou sobre a ação do Giuliani lá de acabar. A gente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro em particular, nós temos os flanelinhas, que você para o seu estacionamento, chega um camarada de bermuda sem camisa, aí, tô olhando, aí meu irmão, tô olhando, e o cara te intimida. Se você não der o dinheiro que ele está pedindo, ele arranha teu carro, ele quebra o vidro do teu carro, e mesmo você dando dinheiro, você corre o risco de ter o carro arranhado e punido. Isso é tratado de uma forma muito comum, a gente vai convivendo com isso. E aí eu vou dizer o que eu disse no bloco anterior, mas aí na igreja, a gente tem o CD pirata, que a irmã vai cantar, a irmã solta o CD pirata e o fogo cai, o pessoal rodopia da cambalhota, fala em mistério, mas lá no aparelho de CD, tem uma mídia pirata, que alguém está deixando de ganhar um dinheiro porque gastou. O senhor que conhece música sabe muito mais do que isso. O trabalhador que tocou o seu baixo, o trabalhador que tocou sua guitarra, o operador envolvidas. Foi feito um playback para aquilo. A minha irmã está lá cantando e o fogo está caindo. E a gente convive com isso, passivamente. E aí eu quero condenar o cara que roubou 300 milhões. Meu irmão, o cara só está roubando 300 milhões porque eu roubei R$3. Uma coisa interessante também, assim, que eu queria colocar para a gente debater, é que às vezes a igreja, ela está preocupada com algumas temáticas. Não é que eu seja a favor, muito pelo contrário, sou contra esse tipo de exibição. Eu vi uma temática, por exemplo, da questão do beijo, das mulheres na novela, aí isso vira uma temática dos púlpitos, assim. Mas a corrupção, que como o Silas colocou muito bem, está oprimindo a sociedade, e Jesus tinha um discurso assim muito ligado aos marginalizados. O evangelho do reino, ele vem para muitas vezes ir de encontro ao que são os oprimidos, as pessoas mais necessitadas, mas esse aumento dos necessitados, esse aumento da marginalização é muito fruto dessa corrupção, e às vezes esse assunto não está no púlpito. O assunto do púlpito é aquele que gera mais polêmica, o assunto do púlpito é aquele que gera mais mídia, mas esse assunto da corrupção, ele não vem para o evangelho no sentido do constrangimento à cultura das pessoas em pequenas coisas. Lincoln, eu estou há 2 semanas numa batalha com uma operadora de telefonia celular, que eles mudaram a forma de trabalhar agora, porque diminuiu, né, por causa do WhatsApp e tal. Meu irmão, os caras estão detonando os meus créditos. E eu criei um hashtag, CPI das operadoras de celular, eu apoio. Ninguém comenta. Ninguém fala. De vez em quando eu brinco. Quando eu falo uma bobeira na internet, todo mundo olha. Quando eu posto uma coisa séria, ninguém olha. Mas se fosse com alguém grande falando aquilo, meu irmão, ia bater palma. Eu ironizei. Precisou uma novela para alguns pregadores lembrar que tem Babilônia na Bíblia. Babilônia está na Bíblia há muito tempo. Então, eu não tenho dificuldade
somos contra. Mas aquele beijo lá não me chama atenção, porque eu não vejo novela, irmão. Eu também não. Eu não vejo novela, na minha casa novela não entra. Mas isso dá ibope. Isso faz o cara... Aí o que eu disse pro senhor aqui no primeiro bloco, as CPIs se tornaram trampolins de exposições para políticos que querem ser futuros senadores, futuros prefeitos. Então, eu fui o presidente da CPI do narcotráfico, eu fui o presidente da CPI do não sei o quê. Isso só dá exposição pro cara. Então, não é interessante, o assunto não vale a pena discutir, só que, de repente, é esse assunto que vale a pena discutir. O que acontece é que, nas bancadas, principalmente políticas evangélicas, nós cometemos o erro de abraçar determinadas causas e esquecer completamente outras. E a gente percebe que principalmente os políticos evangélicos abraçam com muita força, e glória a Deus por isso, a temática da família, a batalha contra a LGBT, e deve abraçar sim, porque senão esse país ia virar uma Sodoma e Gomorra. Mas o que a gente percebe é que eles abraçam demais essa área, essa situação de batalha contra o avanço LGBT, de batalha contra beijo gay, e esquece que tem gente passando fome, e esquece da desigualdade. Então é bom aqui, porque o programa tem uma voz muito grande, tem uma força muito grande, fica aqui de apelo aos políticos. Tem político que está defendendo muito a família, e deve ser defendida, mas também não deve esquecer das outras áreas que a nossa sociedade tem uma carência muito grande. Que ele realmente defenda a família, não seja apenas um papagaio que está reproduzindo o que alguém falou na vida. Fala isso que isso acontece. E o que a gente percebe é que tem até político que defende a família, mas não é família. Já está no 3º, 4º casamento e o camarada quer levantar a bandeira de defender. Tô falando tudo hoje aqui. Quer defender as famílias. Então, assim, eu acredito que a bancada evangélica no Congresso, eu acredito que até os próprios cristãos, eu detesto, eu abomino. Eu mandei uma pessoa que trabalhava na minha casa embora porque ela ficava vendo novela o tempo todo, e eu abomino novela, não gosto. Mas eu fui obrigado a ver várias vezes essa cena desse maldito beijo gay, porque um monte de crente deu uma mídia isso descomunal no Facebook da vida, nos Twitters da vida, e só dava isso, ficou por uns 3 dias, só beijo, se foi chupão, se foi selinho. Eu não quero saber, irmão. O que a Bíblia diz é que quem é sujo, suje-se ainda mais. E quem é limpo, limpe-se ainda mais. Então o que acontece é que, infelizmente, a gente está olhando para certas coisas que deveríamos olhar muito menos, e outras estão passando desapercebidas, como o caso da corrupção. A gente vai para o intervalinho rapidinho, mas a gente volta no próximo bloco, que agora está aquecendo. Sempre quando eu venho aqui acontece isso, não zapeia não. Fica ligado que o negócio está aquecendo, a gente falando sobre corrupção, e a gente já volta com mais Antenados na Geral. Antenados na Geral, sua tarde, sua madrugada, uma beleza, e sempre assuntos muito interessantes que tem a ver com você. Eu volto já.